Olá, tudo bem? Eu me chamo Elton Diego Lavareda, sou professor da Universidade da Amazônia e do Centro Universitário Fibra e desde 2017, assim que eu ingressei no doutorado em Letras da Universidade Federal do Pará, faço parte da família Jedi. E sob a orientação da professora doutora Ivânia dos Santos Neves, eu venho desenvolvendo uma pesquisa que tem como objetivo geral analisar como as diferentes estratégias de governamentalidade estabelecidas pelo dispositivo colonial durante o período da cabanagem favoreceram a instauração de um patrimônio linguístico europeu na Amazônia mergulhado em uma série de conflitos, sobretudo linguísticos. Claro, considerando o referencial do estudo do discurso da maneira como praticamos no Brasil, com a especificidade do trabalho arquigenealógico de Michel Foucault. Então, só para situar um pouquinho, quando a gente está falando de cabanagem, nós estamos, teoricamente, ali no Brasil Império, né, após a abdicação de Dom Pedro I, ocorre uma reforma constitucional, enquanto o novo imperador não chega à maioridade. Então, esse pacto colonial, ele tecnicamente beneficiaria os tradicionais comerciantes portugueses e ingleses residentes no Grão-Pará. E aí, na regência Una de Diogo Feijó, ali de 35 a 40, explode, né, a cabanagem, que inicialmente foi um descontentamento da elite local branca de ascendência portuguesa ou europeia que vivia na região, mas que posteriormente também, né, junto a este primeiro descontentamento, indígenas, negros, caboclos vão, na verdade, se juntar para tentar estabelecer uma outra forma de governo na região. E é importante destacar que os cabanos representaram a resistência a uma nova forma de colonização e entraram para a história oficial do Brasil como um governo rebelde, de autoridade marginal. E aí, em 7 de janeiro de 1835, assumiram o controle da província do Grão-Pará com o objetivo de derrubarem as táticas de um governo de exceção e lá se estabeleceram até 1836, quando as forças legalistas do Império Brasileiro, depois de uma guerra violenta, subjugaram a região e mudaram a cronologia do movimento. E mergulhado nessas condições de possibilidades históricas, a minha pesquisa dá destaque, né, para uma língua que ultimamente, inclusive, vem sendo objeto de estudo, né, em muitas pesquisas, né, que estão sendo desenvolvidas no Brasil, principalmente dentro da área da linguística colonial, que é o Nhagantu, que é uma das línguas de maior importância histórica no Brasil, e não obstante a isso, sua história ao longo dos 400 anos de invasão da Amazônia brasileira é pouco conhecida e por isso mesmo tem sido obscurecida por um grande número de equívocos e ideias pré-concebidas. E de acordo com o professor Bessa Freire, no livro Rio Babel, que é uma grande inspiração também para essa minha pesquisa que eu estou desenvolvendo no doutorado, ele diz que a língua majoritária da cabanagem era o Nhagantu, né, enquanto status ali de língua franca. Então eu mergulho nesse imenso caldeirão linguístico aí que era o Brasil Império para desenvolver, né, a minha tese de doutorado. E claro que para isso eu precisava estabelecer alguns caminhos, né? Então, por exemplo, quanto a objetivos específicos, né, nós pontuamos aqui para essa apresentação 4. Né? O primeiro, que é mapear as movências históricas e as práticas linguísticas vivenciadas à época da colonização, as quais serviram de base para as análises, investigar os diferentes contatos linguísticos e as emergências históricas constituintes de algumas relações de poder e de saber que, de fato, atravessam as políticas linguísticas relacionadas à cabanagem. O terceiro é discutir quais regimes de enunciabilidade são mobilizados pelos sujeitos com tendência revolucionária no Grão-Pará-Cabana em diferentes estratos sociais por eles ocupados na Revolução da Amazônia, principalmente no que diz respeito ao uso de um determinado patrimônio linguístico, que é importante lembrar também que a cabanagem, né, é um movimento plural. Tem muitas cabanagens, né, dentro desse movimento maior intitulado cabanagem. E o quarto objetivo é identificar quais tensões discursivas são legitimadas pelo dispositivo colonial para a manutenção de uma política linguística que favoreça um movimento de gerenciamento linguístico europeu na província cabana, né, de 35 a 40. E é claro que diante desses imensos desafios, houve a necessidade de uma significativa imersão no espaço das tensões discursivas e dos conflitos linguísticos para analisar algumas séries arquivistas catalogadas a partir do Arquivo Público do Pará, dos arquivos públicos dos municípios de Cametá, Vigia de Nazaré e do Foreign Office,
de Londres, com base ali nas brechas discursivas deixadas pelo historiador David Clare e na obra Motins Políticos ou História dos principais acontecimentos na província do Pará desde o ano de 1821 até 1835, de autoria de Domingos Antônio Raiol, que é a principal narrativa, né, do movimento cabano. E claro que dentro dessas condições de possibilidades históricas e atravessando todos esses objetivos específicos que eu comentei com vocês, tem o conceito central da minha tese, que é o que a gente chama de governo da língua, né? Por excelência, ele é um conceito, na verdade, que materializa uma categoria, que materializa um sistema de relações diversas de dominação, transformação dos sujeitos, tomando como centralidade a disciplina linguística e o biopoder. Então, em termos panorâmicos, o que eu poderia me apresentar e apresentar da pesquisa que eu venho desenvolvendo com a professora Ivânia Neves é isso, tá ok? Até mais.